Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade e terminar, né, esse capítulo, que é o capítulo 49, aliás, é o 50, né, que é a desencarnação de Fernando. E aí, semana passada, nós comentamos sobre a ajuda que o Fernando estava recebendo da mãe, né? A assistência que ele está recebendo dela, e de outro benfeitor, além da ajuda de Aniceto, André e Vicente, que estão acompanhando Aniceto para esse trabalho de socorro, né? Os 2 na condição de aprendizes e Aniceto como o benfeitor que está socorrendo. E aí nós paramos, eu marquei aqui, no momento em que o senhor Fernando, ele está ele recebe, né, algumas energias, ele recebe um socorro de Aniceto para que o estado dele geral melhore um pouco, para que a família se afaste, porque a família estava sendo ali um grande impeditivo para o desenlace dele, né? Os parentes estavam prendendo ele ali através do sofrimento, da incompreensão, de energias pesadas, né? De fios pesados, desses pensamentos, dessa falta de conhecimento. E então o Aniceto vai em socorro dele, oferecendo a ele essas energias novas, para que ele tenha uma melhora, repentina, aparente, porque o quadro dele é irreversível. Então, para que a família possa se afastar e ele possa ser socorrido da forma como ele precisa, né, porque ele estava em agonia. O processo de desencarne dele já estava instalado, mas muitos fatores o prendiam naquela condição, né, e a família era um deles. E aí, a família se afasta para poder descansar um pouco, tendo em vista o melhoramento dele, né, a esposa e as 2 cunhadas se afastam, fica lá um médico e um amigo, e eles também se distraem, e o que possibilita que aquelas energias densas, algemativas, né, aquelas algemas psíquicas, se afrouxassem, se abrisse, para que Aniceto pudesse trabalhar. E aí ele diz assim: a partir do momento, né, que ele apresenta essa pequena melhora no seu quadro clínico, eh, ele a dona Amanda, que é a esposa, se afasta com as cunhadas, as irmãs, e aí o médico diz assim, que foi aonde nós paramos, né, ele começa esse parágrafo dizendo assim: "Como ele estava bem, né, eh, vamos arejar o ambiente, uma lufada de ares novos, né, vamos abrir as janelas". "Abramos a janela", disse o médico satisfeito, "e o ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo". É interessante isso, porque, o ar talvez acelere as melhoras dele. Porque ele era um médico, né, é um médico que está falando, então ele sabe que a condição do Fernando não cabe melhoras físicas. O Fernando está passando por um processo de doença, eh, em fase terminal muito grave, não tem como ele melhorar, mas é o nosso psiquismo, né, são os mecanismos da nossa mente ainda, eh instável na sua forma de processar as informações, mesmo sabendo. E aí ele diz isso, que parece que é uma incoerência,
né, sendo ele um médico que sabe da condição dele, mas nós temos isso, né, esses planos, esses caminhos de fuga dentro da mente da gente. Mesmo que ele não estivesse numa condição de negação, porque ele sabe como aquilo tudo vai acontecer, ele acaba dizendo isso. São as muletas, né, do psiquismo. O senhor Januário atendeu, que era o amigo que acompanhava, abriu as janelas. Profundamente espantado, o André diz assim que reparou que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram, de repente, no peitoril e interrogaram em voz alta: "Como é? Fernando vem ou não vem?", né. É como se fosse um colega, né, na adolescência da gente, a gente tinha esses colegas, né, que chegava assim na janela e falava: "E aí, você vem ou não vem? Sua mãe deixou ou não deixou?", né. São colegas mesmo, gente, são colegas mesmo. O que difere aqui é que Fernando é o colega que está adoentado. Os outros colegas se mostram como eles já estão. Eh, Ninguém respondeu. André nota, porém, que Aniceto lhes dirige um significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer, né. Meia hora se passou, dentro do qual o médico e o senhor Januário, quase que despreocupados, né, da condição do Fernando, que ele tinha apresentado melhoras, encetaram uma conversação animada relativa aos problemas do mundo. Se desligaram mesmo. Até eles entraram naquele modo descanso, né, descanso emocional. Então, nesse momento, aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos. Esses despojos é o corpo físico. Reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nasciturnos terrenos. Aniceto cortou-os com esforço. Então aqui ele está falando brevemente sobre esse processo, de desencarne, de romper esses laços fluídicos, laços energéticos, não são físicos, né, são energéticos, que prendem o espírito ao corpo. Então nós vamos lembrar que quando nós estamos para reencarnar, uma única célula, né, se liga ao perispírito, naquela forma diminuta, reduzida, se liga às células e vai se ligando ela, nos seus processos de divisão. E aí vai se ligando, vai se ligando. Então todos nós estamos ligados célula a célula ao nosso corpo físico. Então não é uma coisa fácil de fazer, né. No plano espiritual, tem os espíritos, os trabalhadores, os obreiros, que são responsáveis por esse trabalho, para por realizar esse trabalho, né. Então eles têm toda essa prática, eles têm todo esse conhecimento para desenfaixar, né, desenfaixar e retirando mesmo esses fluidos, essas energias que ligam o corpo espiritual ao corpo físico. E aí ele fala aqui que o aniceto começa pelos pés, porque esse cordão que ele se refere, que se compara, né, com o cordão umbilical de uma criança recém-nascida, é o que, muitos, eh, como é que chama, gente? Não,
o que falam sobre o cordão de prata, né, esqueci a referência agora. O cordão de prata, né, que é esse cordão que prende o espírito ao corpo físico. Muitas pessoas, quando estão em desdobramento, em projeção astral, veem, né, esse cordão, vê o corpo espiritual, se veem ligadas ao corpo físico através de um cordão. É esse que o André está se referindo. Então, o aniceto começa a fazer esse desligamento, soltar essas amarras energéticas, né? Ele começa pelos pés. Por que pelos pés? Não sei, aqui não explica, mas deve haver uma razão. Porque ele vai terminar com nesse ponto da cabeça que está ligado esse cordão que é mais grosso, né, que tem um fulcro energético mais potente, então ele termina ali. E olha que mesmo para o aniceto, não foi algo fácil de ser realizado, não é algo fácil. Então aqui a gente vai percebendo que é claro que nós vamos ver em vários livros, em várias literaturas, que tem várias formas como os espíritos que estão desencarnando reagem. Tem espíritos que reagem de formas mais fáceis, mais brandas. Tem pessoas na condição do Fernando que estão em uma condição terminal que o espírito vai se desprendendo do corpo com muita facilidade. Muita facilidade, a pessoa começa a ver os parentes que já desencarnaram, vão contando: "Ó, tem um tanto de gente aqui no quarto, e meu pé está em cima do meu pé". Isso acontece, né. Então tem pessoas que vão se soltando do corpo físico com mais facilidade. Tem pessoas que ficam presas ao corpo físico. E nós estamos lembrando que o Fernando, na condição que ele está, nessa encarnação dele, ele não tem muitos atributos, né, espirituais, conquistas espirituais, para ele estar sendo ajudado. Tudo isso provém, esse socorro provém da, da, da condição da mãe, né? Alguma coisa, pessoal, eu posso seguir? Ô, Renata, você estava falando aqui, né, quando aparecem as três faces ali dos espíritos na janela, né, que o André Luiz ele se assusta. Ali a gente faz uma associação com a afinidade que o Fernando tem, né? Porque se ele foi uma pessoa com vícios, com uma série de comportamento, emoção, pensamentos, que levaram ele a essa condição por ter afinidade com esses espíritos que eles aparecem, né? Que em nenhum momento ele é vítima, é uma condição dele, de frequência que ele tem. Por isso que ele tem essas afinidades. Se ele Sim, tivesse outro tipo de vibração, de frequência, espíritos com maior lucidez, com maior luz, atrairiam outros tipos de espíritos. E sim, ali eles falam, né, que a frequência da mãe, por amor ao filho, ela serve como um bloqueio para que esses espíritos não tenham acesso ao quarto onde ele está. Então uma misericórdia divina que ele tem ali para ele naquele momento de transição dele. E, uhum, e fica assim a reflexão para a gente, né? Que o que a gente vai ter não é o que a gente quer ter, mas o que a gente realmente vibra, qual é a frequência que a gente tem. Então fica a reflexão do que pensamentos, sentimentos, hábitos que vão determinar essa nossa frequência. A necessidade da nossa reforma íntima, para que tenhamos uma frequência melhor possível, né? sim, Obrigada. de nada, querida.
E Maria Alice tinha pedido, né, pra gente poder, falar um pouco mais nesse processo de desencarnação barra, energia, pensamento, não foi isso, Maria Alice? Se eu não Exatamente, exatamente. Aí eu Queria, tomei umas por favor, ouvir. anotações aqui para eu não esquecer, né. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler essas anotações para eu me manter dentro do cronograma e não estourar o tempo. Então aqui, com relação a essa desencarnação de Fernando e essas energias que nós estamos vendo o Aniceto manipular energias para separar o perispírito do corpo. O corpo não está mais saturando, ele já está no seu limite, ele vai parar, né. E o Fernando precisa desse amparo, e ele vai receber esse amparo, mesmo que não da forma como um espírito em equilíbrio receberia, porque essa não é a condição dele, né. Então aqui eu anotei algumas coisas aqui que o André Luiz vai falar pra gente, principalmente em obras como, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz e Evolução em 2 Mundos, ele trata desse assunto. Ele fala que o pensamento é a força, é das forças mais poderosas, eh, é das forças mais poderosas do espírito, o pensamento. Né. Então nós sabemos que o pensamento é uma energia, né, gente, a gente pensa, a gente cria através do pensamento. Então o pensamento é uma energia muito poderosa, é uma das energias mais poderosas é o pensamento. Que durante a vida, quanto tanto durante a vida quanto no momento do desencarne. Tanto durante a vida quanto no momento do desencarne, o pensamento tem um poder, uma força muito grande para nos ajudar ou para nos atrapalhar. Quem vai determinar isso somos nós mesmos, o nosso proceder durante a vida, porque nós temos que lembrar que não existe milagre, né, gente? Então eu não tenho como andar, a minha vida inteira projetando no meu caminho só buraco, só desalinho, e no final da estrada eu querer um caminho pavimentado. Eu não produzi isso, né. Então, ele diz assim, que no desencarne o pensamento exerce uma grande influência. Por quê? O pensamento dirige a consciência, né. Ele como assim dirige a consciência? A consciência é aonde o espírito se projeta, né. O meu fulcro de vontade se mostra através da minha consciência, da minha mente. Que nós já entendemos os espíritos explicando para a gente, nesse momento nosso, da nossa encarnação, que não tem como eles explicar para a gente o que que é isso não, né. A gente pode dar o desenho que a gente quiser, a gente entendendo esses movimentos, é é o ideal para a gente, né. Então, a consciência, ela tem essa esse caminho, ela toma essa direção, né. Então, o espírito tende a despertar na faixa mental em que viveu. Nós tendemos a nos manifestar e nos despertarmos na faixa, né, mental em que nós vivemos. Como assim? Eu não posso ter o comportamento que vocês têm, a linha de pensamento, de ponderação que cada um fora de mim já conquistou, porque eu não estou naquela faixa. Aquela faixa não é a minha. Eu acho uma bobagem parar na quarta-feira para fazer um estudo.
Eu acho uma perda de tempo fazer qualquer trabalho de caridade em qualquer lugar, eu acho bobagem. Eu estou num caminho muito diferente de vocês. Então, assim, eu não vou conseguir me manifestar numa linha de raciocínio, de pensamento, de entendimento que vocês se manifestam. Então, ele diz assim, pensamento o pensamento de paz, confiança e fé favorece um despertar mais sereno. Esse despertar mais sereno, a gente pode entender que ele se produz durante a nossa encarnação, porque a gente vai se despertando, mas sobretudo também no momento do nosso desencarne. Então, pensamentos de revolta, medo, apego, podem, dificultar esse momento, esse despertar. Da mesma forma que pensamentos de paz, confiança, fé, coragem nos ajudam, o contrário deles vai nos atrapalhar, porque é um fulcro de energia que tem que ter correspondência. Eu não tem como eu ser uma pessoa super positiva, otimista e ter um resultado negativo, né. São forças contrárias, não tem como. Outra coisa, então quer dizer, ó, dirige, eh o pensamento dirige a consciência, ou a consciência dirige esse pensamento, né, essa vontade. Ela atua sobre o perispírito, de qual forma? O André explica que o pensamento movimenta o perispírito, modela e movimenta o perispírito durante o desligamento do corpo. Estados mentais e, eh, equilibrados facilitam a ação dos benfeitores espirituais. Então nós estamos vendo aqui que nesse caso, como em outros que já foram relatados, mas nesse, sobretudo, tem uma dificuldade, por quê? Porque não tem um suporte, não tem uma base espiritual ali para que os benfeitores possam ajudar Fernando de uma forma mais positiva. E olha que ele está sendo muito ajudado e ele não tem merecimento para isso. Ele está sendo muito ajudado, porque a misericórdia, ela atua sobre a lei. Quando quando chega o momento da gente ajustar as contas com as leis divinas, e elas vão cobrar, porque elas são leis perfeitas de equilíbrio, né, e a misericórdia nos encontra em serviço, determina ela que nós recebamos a ajuda proveniente dos nossos esforços. No caso aqui, essa ajuda, ela é proveniente à mãe, né, porque ela é o espírito que está atuando em benefício de Fernando. Cria sintonia. Pela lei de afinidade, o espírito entra em contato com entidades que vibram em frequência semelhante à sua. Por isso, quando cultivamos bons sentimentos, bons pensamentos ao longo da vida, é, é outra coisa. A gente cria um padrão vibratório, um padrão de energia. Nós oscilamos? Nós oscilamos, né? Mas existe uma média. Nessa média, onde a gente fica a maior parte da nossa caminhada? Essa média conta muito de quem somos, aonde nós permanecemos a maior parte do tempo, aonde os nossos interesses se encontram a maior parte do tempo. Por quê? Porque a gente não consegue manter um padrão sempre equilibrado, como os nossos benfeitores, né, espíritos muito mais avançados que nós já conseguem. E quando a gente fala de espíritos muito mais avançados, tem espíritos que são muito mais avançados que nós, mas eles ainda vão ter que reencarnar, né?
Eles ainda também estão no processo de melhorar, já estão muito melhores que nós, já estão muito melhores que nós, mas ainda não estão no ponto de serem espíritos perfeitos. São espíritos bons. Ser espírito bom não é qualquer coisa, gente, é muito trabalho. Mas ser espírito perfeito é uma jornada muito mais longa, né. Então, eh, espíritos perfeitos da do cabedal de um Jesus Cristo nosso, né, que pode encarnar em qualquer ambiente que deseje, e não está sujeito a esquecer, porque ele não descumpre nenhuma lei. A lei é a lei, ele age dentro da lei. A vontade de Deus é a vontade dele. Ele tem livre-arbítrio? Tem, mas ele compreende que o livre-arbítrio, se não for para fazer a vontade do Criador e cumprir as suas leis de amor, não faz sentido. Mas para chegar nesse ponto, a gente ainda tem que caminhar muito, a gente ainda tem que queimar algumas estrelas, né, gente? Que Emmanuel conta que Jesus já deixou alguns sóis para trás. Então, não vamos perder a fé, porque isso aqui é para a gente perder a fé? Não, não é para a gente perder a fé, não, é para a gente ter mais fé, ter mais coragem. Se a gente imaginar que a gente está mais perto do fim, 2 enganos básicos, grosseiros existem. Primeiro que não tem fim. Espíritos não param de melhorar, mas nunca vão chegar a ser um criador, né. O Deus, o o espírito, o a inteligência suprema, não. Sempre vai haver uma distância, né, entre, eh absoluto e relativo. Tudo que é criado é relativo. Então quem cria é absoluto. Então não tem como, né, eu, relativa como sou, algum dia ficar para com meu pai. Não tem, né. Mas nunca a gente colocando o pensamento assim, a gente fala assim: "Ué, mas como é que a gente vai chegar a ser perfeito se a gente nunca vai chegar a Deus?". É porque a gente ainda não entendeu, né, que o que que é absoluto. O absoluto não cabe a gente. Mas vamos chegar lá, não desiste não. A gente vai chegar lá um dia, a gente vai entender as coisas que a gente não entende hoje. Então cria sintonia. Ah, e uma outra coisa, no criar sintonia, a gente viu agora qual foi a sintonia que Fernando criou, através do pensamento dele, de uma lei de afinidade. O meu gosto faz com que eu me reúna com vocês na quarta-feira, é uma sintonia, gente. Eu poderia estar me sintonizando, ou cada um de vocês sintonizando com o churrasquinho lá na beira da lagoa? Poderia, poderia, mas nós preferimos nos sintonizar nesse momento aqui, né. A gente poderia estar sintonizado num pagode? Poderia, mas a gente está sintonizado nesse momento aqui, então é uma escolha. Então a gente fecha um padrão. Isso fala das escolhas que nós estamos realizando no nosso caminhar. Eh, então nós já vimos por que que ele tem esse grupo esperando por ele, ansiosos para tê-lo, né. Influencia o desligamento, então o pensamento, essa energia, criadora, modeladora, ela também influencia no nosso desligamento. Então quando a pessoa aceita a passagem dela, né, esse desligamento dela com serenidade, oração e confiança em Deus, o trabalho das equipes espirituais costuma ser mais harmonioso, mais fácil. Já o apego intenso faz o contrário, né. Se eu não quero isso, eu entendo que o meu lugar é aqui, e o meu corpo está falando para mim aqui: "Ó, game over, você perdeu". Né, não gente, o que que vai acontecer? Vai acontecer um grande sofrimento,
É por isso que muitos espíritos estão no plano espiritual agora, na erraticidade, em grande sofrimento, né, ainda muito apegado às coisas que era de uso e não de pertencimento, era de empréstimo, né, e não herança, da forma que você vai ter que usar, porque aquilo ali é seu, pronto, acabou. Então o pensamento é uma força criadora, capaz de plasmar formas, emitir energia e determinar a nossa sintonia espiritual. Ou seja, não é apenas, no instante da morte que ele tem o poder de construir ou destruir, né. É uma construção diária. Nós fazemos isso durante a nossa encarnação. Nós fazemos isso quando nós estamos bem, nós fazemos isso quando nós estamos doentes, quando nós estamos frágeis, né. Não quer dizer que se eu ficar doente, eu não tenho o direito de sentir medo. Posso, né, mas eu também tenho que me lembrar do que eu recebo como ensinamento, como direcionamento, para eu não sofrer sem necessidade. Para eu não ficar vulnerável e acabar me associando por fragilidade de pensamento a mentalidades doentias, que muitas vezes, por estarem doentes no mal, gostam de ver os outros sofrendo. Ah, mas existe? Nós sabemos que existe. E para quem ainda acha que não existe, existe, né. Eh o que mais importa para gente, né, não é a gente ter sido, na nossa vida, perfeito, porque nós já entendemos que nós não vamos conseguir realizar essa construção numa encarnação. Nós vamos conseguir construir isso na nossa caminhada. E a nossa caminhada, gente, está muito longe do fim ainda, né, muito longe. Eu estou falando dessa encarnação? Não. Eu estou falando das encarnações que nós gastaremos para nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, seres humanos, como humanidade, como fraternidade, como irmãos. Vai consumir tempo, né, vai consumir muito tempo. Então, não importa se a gente foi ou não perfeito nessa encarnação, mas a busca que nós fazemos com sinceridade, né, o bem que nós fazemos, o bem que nós buscamos, a nossa confiança em Deus, a nossa relação com Deus, é isso, né, e cultivar, na medida das nossas forças, dos nossos entendimentos, o sentimento de amor, porque a caridade a gente pensa assim: "Ah, amar é uma coisa, ser caridoso é outra". Não, a caridade é o amor em ação. Então eu não consigo entender como Jesus ama da forma como ele ama, como espíritos, né, que trabalham para o Cristo naquela imensidão de entendimento espiritual, amam sem esperar nada em troca, apenas amam, amam com paciência, né. Eu não consigo entender. Eu só consigo entender como eu construo esse caminho se eu me entregar, de alguma forma, alguma ação na caridade. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Eu detesto ficar no meio de gente, eu detesto me reunir com pessoas, almoço de família me constrange, me aborrece, não quero. Minha família, melhor não reunir. São exemplos, tá, gente? Mas eu construo em mim um hábito de sentar todos os dias em determinado horário e fazer uma oração pelas pessoas que eu sei que estão em sofrimento. É um ato de amor, gente.
É um ato de amor que eu dou conta de realizar, você está entendendo? Então a ação, a caridade é o amor em ação. É alguma ação que eu já consigo realizar, que eu vou colocando a minha força, a minha energia, o meu fulcro de criação, é aquilo ali, entendeu? Então, assim, quando a gente pensa como que o meu pensamento, essa energia criadora pode atrapalhar ou ajudar na minha desencarnação, são essas pequenas ponderações, pequenos pontozinhos aqui que o André trouxe em alguns livros, que vai nos ajudando a compreender isso. É um trabalho muito grande, mas é um trabalho que nós precisamos realizar em nós, com empenho, com vontade, né. Não adianta a gente falar: "Ah, eu gosto das pessoas". Eh eh, outro dia eu estava fazendo o culto do lar aqui em casa, eu perguntei ao meu filho: "Meu filho, você entendeu essa passagem do evangelho?". "Entendi, mãe, entendi tudo, entendi tudo". A gente tem que fazer a gente não pode fazer mal para as pessoas, né. Falei: "Tá, e que mais?". "Não, a gente não pode fazer mal para as pessoas, mãe". Falei: "Tá, o que mais?". "A gente não pode fazer mal para as pessoas". Eu falei: "Meu filho, mas não é apenas isso. Não fazer mal para os outros é uma obrigação, mas Jesus nós já aprendemos que se nós não fazemos o bem, o mal nós fazemos. Então não basta eu não fazer o mal, eu tenho que fazer algo de positivo para que a minha falta de ação não seja um mal". Então são esses mecanismos aí, esses degraus que a gente vai subindo, que a gente vai aprendendo, né, vai exercitando, vai tomando paladar, conhecimento, para que a gente chegue a um resultado aonde a nossa média seja um pouco mais favorecida para nós. Então essa é uma energia de pensamento, né, que nos ajuda no desencarne. O que que é uma energia de pensamento? É tudo que eu construí durante a caminhada. É um fator muito importante, o que nós construímos na caminhada, né. Porque a gente já entendemos que a gente pode semear as sementes que quisermos? Já entendemos. O que nos falta entender é que é obrigatório nós recolhermos os frutos da semeadura. Fernando está nesse momento, ele está recolhendo um fruto da semeadura. E olha que a misericórdia está agindo em benefício dele, né. Alguma coisa, gente? Maria Alice, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Você quer fazer alguma outra pergunta? Não, me respondeu totalmente. Ah, A gente precisa, eu preciso pensar na minha autocura, né? Na minha melhora sempre. sim. O que eu já construí, está construído, né? Eu tenho que adubar essa semente que ainda está germinando para eu ser uma pessoa que, que possa colher melhores frutos. Muito obrigada, Renata. Foi muito De boa a nada. sua explicação. Deus te abençoe. E lembrando que nem toda semente vai germinar agora, viu, Maria Alice? Tem sementes É, que vão gastar tempo, uhum, vão gastar encarnações para germinar, porque o terreno ainda não é propício, porque para que uhum, essa semente sim, germine, a gente tem que entender outros processos, né. O sim, solo tem que estar mais bem preparado. É a sim, mesma coisa com relação a determinados processos, né, de aprendizado, vamos usar a palavra prova, a gente tem que adquirir ombro, né. Se o nosso ombro for pequenininho, for estreitinho, a gente não dá conta de determinados testemunhos, e tudo isso é observado pelas leis divinas. Não se põe fardos pesados em ombros fracos. Então, a gente vai sendo preparado. Muitas vezes o que a gente está vivendo hoje, nessa encarnação nossa,
a gente vem sendo preparadas há pelo menos umas 5 encarnações, se a gente estiver andando bem, né? Há umas 5 encarnações para a gente dar alguns testemunhos hoje. Então, a semente, ela também gasta tempo para germinar, né? É Sim, igual assim, quem planta tâmaras não come tâmaras, né? Fala assim, verdade. uma outra coisa que dá para a gente colher na encarnação, né? Porque quem planta tâmara não sabe o gosto dela, porque ela leva mais de 80 anos para acho que mais de 100 anos para florescer, para dar um fruto, sabe? Mais alguma coisa? Não, muito obrigada, muito obrigada. Renata, é, aqui lembrando assim, né, que estou pensando em tudo que você está falando, que o momento do desencarne ali do Fernando, ele, ele não se transforma nem em santo, nem em demônio, né? Ele é o que ele é. A morte, ela vai apenas rasgar o véu do que ele é, do que ele sente, do que ele fez uma vida inteira. Não é os pensamentos que ele cultivou em segredo ao longo de uma vida toda, né? O mais íntimo mesmo é o que só a gente mesmo conhece, cada um tem o seu, né? Então é o dia a dia, prestar atenção realmente no que o que você, não só o que você faz, mas o que você emana de sentimentos. Porque se você não tem um sentimento de amor, se você ainda não consegue um sentimento de amor, tenta ao menos assim, não ter um sentimento de baixa vibração, medo, inveja, rancor, raiva. Já é um passo quando a gente alguém faz alguma coisa para a gente que a gente consegue não ficar com raiva, já é um passo, né? Então, esses pensamentos, essas emoções que a gente tem, que só a gente conhece, é o que vai fazer ao longo da nossa vida, a nossa frequência. É o que a gente conhece, é o que a gente sabe da gente mesmo. E na Sim, hora do desencarne, é que rasga o véu. Aquilo, o que você é o que você é, não o que você gostaria de ser. É o que você realmente é, né? sim. E fazer algumas reflexões nesse sentido é importante para a gente, Kate, muito importante, a gente não tem o hábito de fazer, né? Por exemplo, algum tempo atrás aconteceu um censo, alguns anos atrás foi feito um censo, e o resultado foi muito engraçado, né? Foi perguntado para as pessoas que participaram dessa pesquisa se elas achavam que no país tinha desigualdade. 100% respondeu que sim. Aí foi perguntado, algumas características dessa pesquisa foram muito engraçadas, chamaram muita atenção. Eh, Foi perguntado se elas consideravam que no nosso país tinha, além dessa desigualdade, eh, falta de segurança, criminalidade, 100%. Foi perguntado se as pessoas reconheciam ou consideravam, a palavra é essa, que há, eh que o brasileiro é invejoso. Foram perguntadas coisas assim, né, não aleatórias, mas dentro desse grupo de pesquisa. Aí 100% sim. Aí começou a inverter. Você se considera uma pessoa invejosa? Não. 100%. 100% considera que existe e 100% não se considera. Aí tem um problema, né. Então, por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se depara com comportamentos que a gente acha que são muito ruins, e eles realmente são, né. Inveja, por exemplo, como você citou um exemplo, não é uma coisa legal. E ninguém quer ser chamado de invejoso, ninguém quer ser comparado a um invejoso. Mas a gente tem que olhar para a gente e ver assim: eu tem uma coisa assim que quando eu vejo na vida do outro, me incomoda. A gente precisa fazer essa leitura, porque a gente não trata
um problema que a gente não reconhece que existe. Isso serve para inveja, isso serve para o julgamento, isso serve para maldade deliberada, para vingança. Nós não Você já viu um espírita que não se considere, ou melhor, que se considere vingativo? Não tem. Eu não conheço nenhum. Espírita não é vingativo, né, gente? Vocês são? Vocês são, gente? É uma pergunta. Porque, vamos combinar, toda vez que a gente está em casa e um parente faz raiva na gente, e a gente deixa de fazer uma coisa para ele só para ele sentir: "Ah, é? Também não vou fazer o almoço não". Gente, isso é vingança. Não pensei nisso. É, É é verdade, vingança, Maria é Alice, é vingança. verdade. Não vou Não vou lavar a roupa comprar dele esse porque ele me biscoito para fez agradar. raiva. É, é verdade, sou vingativa. Então são leituras que nós não fazemos do comportamento da gente, mas se a gente quer tratar, se a gente quer avançar, deixando certos comportamentos, né, pertencerem ao homem velho, que a gente quer se afastar, a gente tem que olhar para as coisas que nos doem, né. Olhar determinadas coisas em nós dói pra caramba, porque a gente não quer ter isso, mas a gente tem essas coisas, gente, né. Então, assim, para chegar num final e estarmos mais harmoniosos com o que a gente busca, né, com o que cada um busca, é é necessário que a gente tenha algumas reflexões que são muito dolorosas, para a gente poder se guiar por aí, né. Podemos continuar? Então vamos lá. Então, aonde que eu parei aqui? Tá. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, ao qual, por fim, parecia estar preso um moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nasciturnos terrenos. Aniceto cortou com esforço, o corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou o quarto ruidosamente, aquele momento de desespero, né? A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Por que será, gente, que o André faz essa observação, né? Porque esses espíritos, eles não tinham condição espiritual, né? Eles não sabiam. A gente aprende as coisas. André não está aprendendo? André também não sabia. Ele está aprendendo. Esses espíritos não tinham essa condição ainda, né? São espíritos operosos que estão trabalhando, que estão se entregando ao trabalho em si mesmo, né? Porque a gente pensa que a gente trabalha pelos outros, a gente trabalha por nós. E nesse trabalho a gente auxilia quem caminha com a gente, né? Então, mas são espíritos que não têm essa condição, nem todo espírito está no plano espiritual, gente, tem condição de fazer coisas
que apenas benfeitores, por isso que fica, né, é frisada essa diferença entre os benfeitores, são espíritos que têm mais condição de ação, têm mais experiência, têm conhecimentos, têm um avanço, né, na direção do bem, nesse caminho de moral, da moral do Cristo, que é diferente. Então, se fosse eu lá, eu também não ia voltar, eu não tenho condições, né. Sentia-me fortemente impressionada, indagava-me sobretudo o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? André estava achando que os espíritos estavam, eh, em desprezo, desrespeitando a condição de Fernando. E aí a Aniceto vai explicar para ele que não. Retirando-nos, né, depois que eles saíram da residência, o Aniceto foi explicar para ele: "Não se preocupe tanto, André". O que que o Aniceto está falando: "Amigo, não coloque o carro na frente dos bois, tu tem um momento, tem um caminho, né, a ser percorrido". Os vagabundos Com os vagabundos que esperavam nosso irmão feliz, não se preocupe tanto com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Vagabundos porque são espíritos que não trabalham, que não operam, que não querem ajudar, não querem. Estão na erraticidade para realizar o que realizam, coisas que não presta não tem nenhum valor para eles mesmos, nem para as pessoas que se associam a eles. Só não penetraram a câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Eles só não tiveram acesso ao lugar onde Fernando estava por causa da mãe dele. E depois de calar-se por alguns momentos, ele continua. Isso aqui é fantástico, né? Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Desregrados, falamos semana passada, pode ser qualquer tipo de desregramento, gente. Aqui não está citando para a gente não descartar se não for o nosso. Porque tem desregramentos da bebida que não é um desregramento de todo mundo. Tem um desregramento da fofoca, da maledicência, que não é um desregramento de todo mundo. Mas às vezes a pessoa que bebe, ela não tem o desregramento da maledicência, ela tem o desregramento da bebida, e ela pode ter outros também, não necessariamente um, ela pode ter outros. Mas aí, se ela não tem o da maledicência, não é fofoqueiro, maledicente, depois vai, isso aqui não serve para mim, não. Então, nós conversamos semana passada que quando coloca desregramentos, pode ser qualquer um. Por isso, não especificar, a gente se identifica mais com o problema, né? Porque a gente não rejeita ele. Então, não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Tem uma música que a filha da Elis Regina canta, né, que ela diz: "Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que veio para ficar, tem gente que vai para nunca mais". Então, assim, esse trânsito da estação demonstra exatamente isso, né, tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que estão partindo, eles estavam esperando Fernando nesse regresso. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um tem o séquito invisível a que se devota na Terra. Mais tarde,
quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Então, né, vai ser um aprendizado para nós, porque se eu me preocupo em não ferir os outros, eu não vou ter uma nuvem de testemunhas que dá testemunho que eu fira os outros. Se eu não prejudico as pessoas, e olha que esse prejudicar tem uma escala muito grande, que a gente pode se encontrar em alguma dessas escalas, né? Se eu não me encontro nessas escalas, em alguma delas ou em todas elas, eu não vou ter uma nuvem de testemunhas que vai falar das minhas transgressões nessa área. Então, quando o espírito se prontifica, se empenha em aprender a parar de ferir, que foi algo que a gente aprendeu a realizar, então a gente realiza com muita qualidade. Então, quando a gente para de ferir e a gente começa a produzir no outro efeitos que não são nocivos, a gente vai diminuindo ao ponto de zerar a nuvem de testemunhas que vão contar o que somos nós realmente, né. Então, eu não sei o que que eu fiz na encarnação passada, preocupa não, tem uma nuvem de testemunha que sabe, e sabe se está caminhando numa estrada que está se afastando disso que eles conheceram, ou se ainda está muito próximo. Então, tem um ditado antigo que dizia assim: me diga com quem tu andas e te direi quem tu és, não é verdade? Isso é muito antigo. Aí nós estamos aprendendo hoje que essa frase ela pode ser diferente, né? Me diga quem tu és e eu te direi quem te acompanha. Então isso muda? Muda. Mudou o nosso entendimento, né. Então é isso, pessoal. Então aqui, uma última coisa, né, que eu até anotei aqui, para a gente ficar bonita espiritualmente, né, para a gente ficar, assim, niveladinho, mais ajeitadinho, a gente tem que tomar gosto em praticar o bem, né, falar o bem, pensar o bem. A gente começa de pouquinho, né. E aí vai chegando um ponto em que a gente já começa a fazer isso com mais desenvoltura. Pode ser que alguém aí consiga realizar isso aí 100%. Me desculpa, tá, eu não vejo luzes em espíritos altiplanos, assim, mas quem sou eu para dizer que não pode, né. Então é isso, pessoal, terminamos o nosso capítulo 50. E aí, para a semana que vem a gente vai ver quem vai fazer, mas até lá então. Quem vai fazer a oração? Oi? Então eu posso fazer, tá? Eu vou fazer aqui um Pai Nosso, que ele é um pouquinho diferente desse Pai Nosso que a gente conhece, mas é um Pai Nosso que eu acho lindo demais. Eu vou pedir a vocês a licença que eu vou lê-lo, porque eu ainda não aprendi ele de cor, mas ele é muito lindo. Então ele é para nós, né? Para o Fernando e para todos os Fernandos que existem, para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra.
de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada, viu, Renata? Fica com Deus aí. Beijo. Boa noite, obrigado, Renata.